Boa noite a todos. Feliz de estar aqui com vocês na nossa 20ª edição do nosso webinar Chat with the Experts. Muito feliz. Hoje a gente vai falar sobre gestão da experiência do cliente na prática. Eu devia até dizer na prática e na teoria, porque a beleza da conversa de hoje é exatamente a gente juntar a experiência de mercado do nosso convidado com a experiência da academia, fazendo um conjunto super harmonioso aí que explica porquê das coisas incríveis que a gente sempre discute nos nossos Chats with the Experts. Mas vamos lá, para quem não me conhece, eu sou Sérgio Frias, eu sou o Chief Customer Experience Officer do Chartered Institute of Marketing Management of Ontario, aqui de Toronto, no Canadá, onde eu moro. O Chartered Institute é também conhecido como CIMO, e além disso eu sou também o CEO da CX Hub, que é uma empresa aqui de Toronto também no Canadá. Eu sou um apaixonado pela experiência do cliente, e há muitos anos que eu sou apaixonado, e eu fiquei muito feliz com o convite que eu recebi do CIMO para me juntar a eles, né? E lá no CIMO o que a gente tenta fazer, a gente tenta ajudar os profissionais de marketing a crescerem, a se desenvolverem para estar mais capacitados para, enfim, desempenhar as suas atividades do dia a dia no seu campo de marketing. Porém, a gente tenta fazer isso de uma forma que a gente traga atenção para a ética no marketing, ou seja, o que a gente tenta é fazer o mundo um lugar melhor através do marketing. Já na CX Hub, a CX Hub, na verdade, apareceu a partir da minha inserção no CIMO, e eles quiseram que me forçaram praticamente, forçaram nada, eu adorei a ideia, mas eles me convenceram a abrir minha própria empresa para falar sobre a experiência do cliente que eu gosto tanto. E como eles foram os incubadores da minha empresa, eu acabei adotando, né, um jargão, assim, uma expressão mais ou menos igual, né? Eu digo que na CX Hub a gente tenta fazer o mundo um lugar melhor através da experiência do cliente. E como é que a gente faz isso? Através de cursos, através de consultoria e através de eventos como esse, né? O Chat with the Experts ele foi criado antes ainda da CX Hub, então dentro ainda desse esquema do CIMO, e fez sucesso, né? As pessoas gostam muito, e a gente procura trazer pessoas que não se intitulam de experts, mas que na prática são as pessoas que conhecem a experiência do cliente por dentro, porque foram lá e fizeram e têm competências e principalmente perspectivas sobre a experiência do cliente bastante diferentes. E essa é a beleza disso, né? A gente traz pessoas como o nosso convidado de hoje, que eu vou apresentar em seguida, mas a gente já trouxe para o Chat with the Experts pessoas como o Claudemir Oliveira, da Seeds of Dreams, falando sobre a psicologia positiva aplicada à experiência do cliente. A gente já trouxe a Gisele Paula, do Instituto Cliente Feliz, falando sobre o cliente feliz. A gente já trouxe o Sérgio Santos, da Honda, falando sobre relacionamento na experiência do cliente. A gente trouxe o Tim Beck e o Ron Costa para falar sobre tecnologia aplicada à experiência do cliente. A gente trouxe o Omar Gunning, dos laboratórios DASA, para falar sobre liderança servidora. A gente trouxe o Joe Pine, um super autor de best-sellers, como, por exemplo, Economia da Experiência, falando sobre a economia da experiência. A gente teve o Ricardo Dal Bosco, que é um expert em branding pessoal, falando como o branding pessoal é importante para melhorar a experiência do cliente. A gente também trouxe o Cláudio Garcia, da Ponto Care, de Nova York, falando sobre a experiência do cliente no ramo de healthcare. A gente trouxe o Mark Gordon, que é um especialista em CX aqui do Canadá, contando alguns segredos que as pessoas não querem que a gente saiba sobre a experiência do cliente. A gente teve a Juliana Scarpa, que é a CEO da First, da Falcone, e o Alexandre Santilli, da Teia, ambos falando sobre as questões relacionadas à educação, principalmente a educação executiva e a experiência do cliente. Um falando como a educação contínua, né, o aprendizado contínuo, lifelong learning, ajuda na experiência do cliente, e outro falando como a experiência do cliente ajuda na qualidade do aprendizado. Foram duas conversas complementares, sensacionais. A gente teve o Juliano Lissone, aqui da MCI do Canadá, falando sobre
o mundo de eventos nesse mundo digital, nesse mundo virtual. A gente teve a Thalita Kusler, da Atento, falando sobre o call center moderno, que é bem diferente do que aquilo que a gente costumava ver no passado. A gente trouxe a Jean Bliss, que é uma autora também super famosa aqui na América do Norte, né, uma expert, falando sobre o livro dela, que se chama Would You Do That to Your Mother? Ou seja, você faria isso com a sua mãe? Que foi uma conversa assim, super interessante. A gente falou também com o Rick Denton, falando sobre a importância da execução na experiência do cliente, ou seja, não é só blá, 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 tem que ir lá e executar, tem o dia a dia que é duro, mas traz resultado. A gente falou também uma conversa super legal com o Érico Fileno, que é o head de design e inovação da Visa aí no Brasil, falando sobre design de experiências, uma conversa bem legal. E o último que a gente teve foi da Lauren Sergi, que é uma comunicadora, falando sobre como a comunicação afeta a qualidade da experiência do cliente. E no próximo a gente ainda vai ter o Joseph Michele, que é o autor de vários livros, vários sucessos, como o Driven to Delight, sobre a Mercedes-Benz, o Starbucks Experience, sobre Starbucks, obviamente, The New Gold Standard, sobre o Ritz-Carlton, e agora a gente vai falar na semana que vem, na quinta-feira, sobre como a diversidade nos permite crescer e melhorar a qualidade da nossa experiência. E agora, então, eu vou apresentar o número 20, que é o nosso convidado, o Carlos Caldeira. Ele tem MBA pela New York University, ele é doutor em estratégia empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, ele tem grande experiência em consultoria e advisory, e ele tem atuado como Managing Director da prática de Customer Experience. Ele já atuou, né, como o Managing Director da prática de Customer Experience da Ipsos, aí no Brasil. Ele também é consultor em estratégia, então ele trabalhou na Booz Allen e Hamilton. Ele também tem experiência executiva como diretor de planejamento na Vox Age. Ele trabalhou em grandes empresas como Citibank, Ford, ABN AMRO e Mastercard, e atualmente ele é sócio da KCD, uma consultoria de gestão empresarial com foco em soluções simples e na medida da necessidade dos clientes. Bom, basicamente, exatamente, são os fundamentos da experiência do cliente, né? E ele também é professor de educação executiva e pesquisador com foco em estratégia empresarial, Customer Experience e atuação política corporativa. Ele é o coordenador do Centro de Estudos em Negócios, do INSPER, e ele também é autor, e a gente vai falar sobre esse livro que vocês estão vendo aí na tela, né, que é o Gestão da Experiência do Cliente na Prática, que foi lançado esse ano, e ele também é coautor de alguns capítulos sobre execução e gestão de estratégia no livro Administração Estratégica, de 2019, da editora Atlas. E o Carlos também é coordenador dos cursos de CX do INSPER, né, que, no final das contas, foi aquilo que nos atraiu aí para a gente conversar sobre colaboração, e aí o convite para ele vir falar sobre o livro dele foi uma coisa bem natural, né? Porque era a oportunidade que a gente precisava para a gente poder, no meu caso, para eu aprender, né? Porque o cara não é fraco, não, e no caso dele, para a gente desenvolver essa parceria, né, e colaboração para a gente poder desenvolver ainda mais essa disciplina que é a experiência do cliente, que ainda é pouco compreendida, muito se fala dela, mas pouco se entende. E esse livro que ele escreveu, ele é muito bom exatamente por isso, porque ele é um resumão, né? Ele pega todas as questões, ou a grande maioria das questões relacionadas à experiência do cliente, coloca num lugar, e ela não só conta a experiência que ele teve, que ele sabe que funciona, porque ele fez na prática, mas ele coloca todo o arcabouço teórico, né, da academia para explicar por que aquilo funciona. E isso que é a parte sensacional, né? Porque não é achismo, né? É baseado em pesquisa, é baseado em conteúdo de alta qualidade. Então, eu não pude resistir, eu li o livro e falei, cara, a gente precisa dividir isso com as pessoas. Então, tá aí o Carlos, né? Obrigado aí por se juntar a gente nessa série de webinars, divulgando a importância da experiência do cliente, né? E me diga aí, Carlos, eu esqueci de alguma coisa que era fundamental que as pessoas soubessem e eu esqueci de falar?
Oi, Sérgio, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite aí aos espectadores ou ouvintes, né? Até mesmo o Claudemir está aí na sala, eu estou vendo, nos dando né, um ex-palestrante, né, de outras sessões. Obrigado, Claudemir. E outros aí que eu não conheça. Não, você falou tudo. Aliás, você falou tão bem do livro que eu vou trazer você para fazer o marketing da próxima vez. Você explicou o livro melhor do que eu, para falar a verdade. Mas acho que vamos ao assunto, né? Menos sobre o convidado e mais sobre a obra, eu acho. É o que a Beleza. gente vai focar, tá? Muito bom, muito bom. Então, já vamos começar o seguinte, de novo, né? Eu procurei tentar pegar umas partes do livro que me provocaram mais, que me deixaram mais animado, mais... em inglês a gente fala excited, né? Que eu li e falei, cara, isso é interessante, deixa eu perguntar sobre isso, né? E aí o que acontece? Eu notei que muitas das coisas que eu acredito, e esse alinhamento que a gente tem em termos do que eu acredito com aquilo que você acredita e coloca no livro, foi muito interessante, né? E esse embasamento teórico me dá uma segurança muito grande para eu poder falar sobre isso, sabendo que eu não estou falando só porque eu fiz isso várias vezes e deu certo, né? Não é só estatística, não é só coincidência. Agora, me conta aí, de onde veio a ideia de escrever esse livro com esse formato? Pois é, acho que foi justamente dessa sua questão, né? Quer dizer, esse é um livro que está, na verdade, eu fui desembarcando a experiência do cliente aos poucos, né? Então, principalmente foi tendo demandas tanto para cursos quanto na consultoria, e eu vi que esse corpo estava se formando, e aí, como você mesmo falou, eu tive essa oportunidade na Ipsos, e falando com os clientes e dos eventos, eu percebi que já tinha muitas coisas que a gente sabia, mas quem estava na prática não tinha tido contato, né? O que acontece muito quando a gente tenta juntar academia com prática. É uma coisa que eu sempre falo, né? Quando eu comecei a fazer doutorado, eu falei, nossa, tinha tantas coisas que eu procurava resposta faz anos, e aí quando você realmente para olhar a teoria, você percebe que essas respostas já estão dadas, né? E a gente continua lá procurando, procurando, procurando. Então, a ideia principal foi essa mesmo, né? Quer dizer, olha, se a gente organizar isso aqui melhor, se a gente fizer uma grande revisão aí da literatura, vai ficar mais fácil para o profissional, principalmente aquele que tem que convencer, né? E aí, como acho que toda prática nova com esse nome, ela é longa, mas ela está se organizando ainda, o profissional tem sempre um convencimento interno e externo na organização a ser feito com relação a isso, né? Também complica que tem um nome em inglês, fica chique, mas é às vezes mais difícil de explicar em outras praças, né? Então a ideia foi essa mesmo, né? Quer dizer, eu ia nos eventos, o pessoal falava, nossa, mas tem um artigo que explica isso? De onde eu tenho um número para mostrar que eu quero mostrar isso? E aí foi fazendo a pesquisa e foi nessa toada mesmo, né? Pegar as melhores evidências, pegar casos práticos, juntar essas duas coisas e fazer algo acessível para todo mundo. Foi essa a ideia aí. Muito bom. E é interessante porque na leitura ele não ficou um livro chato, né? Porque quando você começa a pensar em teoria, em academia, você já começa a pensar, putz, o negócio vai ser meio maçante, vai ser um negócio muito quadrado. A minha leitura foi exatamente o contrário, né? Eu achei que foi legal, foi a forma como você escreveu, conseguiu aproximar a academia da linguagem que a gente fala na prática, né? Então, acho que isso foi uma coisa bem interessante. E um aspecto que eu achei interessante também é que você já começa o livro meio que explicando que, peraí, não é tudo a mesma coisa. CS, CX, CSM e aquele monte de siglas que o pessoal conhece, não é tudo a mesma coisa. Você começa conceituando a diferença entre a gestão da experiência do cliente, que é CXM, né, Customer Experience Management, e CS, que é Customer Success, ou sucesso do cliente. E eu acho importante fazer essa distinção, e principalmente numa disciplina que é tão nova, né, e tão desconhecida, todo mundo quer conhecer e começa a usar o jargão que nem conhece. E aí eu queria saber o seguinte, você pode dar de uma forma sumarizada, porque a ideia não é você dar spoiler no livro, né? Deixa o pessoal comprar o livro depois, mas conta para a gente a tua perspectiva do que é a diferença fundamental entre a gestão da experiência do cliente
e o sucesso do cliente? Essa é uma pergunta interessante, né? Da onde surgiu essa tabela do livro? Justamente quando a gente começou a fazer os cursos e vinha muita gente de Customer Success para esse curso de Customer Experience, e aí a gente foi notando que, né, precisava explicar as diferenças, precisava adaptar o curso para quando vinha essa outra prática, né? Pessoas atrás dessa outra prática, né? Então, assim, muito resumidamente, né? O Customer Experience, então, acho que o importante é entender a lógica por trás. Tá? O Customer Experience, tanto o Customer Experience quanto o Customer Success, o que eu estou tentando fazer? Estou tentando tirar mais retorno de clientes existentes, tá? Ambos partem da ideia que talvez eu esteja gastando dinheiro demais em clientes novos e esforço de menos em clientes atuais. Tudo bem? A lógica é a mesma, né? Ele surge meio diferente. Então, o CX, ele vem, se vocês olharem no livro lá, ele vem vem lá de longe, né? Mas é uma mistura de coisas que aconteceram em operações, coisas que aconteceram com marketing, e a partir lá do finalzinho dos anos 90, né? 2000, começa a ser chamado de experiência, né? Que vinha do CRM e outras questões, tá? Mas principalmente questões de retenção, né? Se eu retiver o cliente, eu não vou gastar para trazer um cliente novo, e aí eu posso trabalhar o cliente e aumentar a rentabilidade dele ao longo do ano. Essa é a lógica de Customer Experience, né? O Customer Success, ele é muito particular, ele surge, é meio controverso como ele surge, mas ele surge provavelmente principalmente quando surgiu o conceito de software como serviço, SaaS, né? E diz a lenda que numa das grandes empresas de SaaS, um dia alguém fez essa conta e notou que a retenção era baixíssima. Ou seja, eles estavam vendendo muito e perdendo os clientes. Tá? E aí a lógica é um pouquinho diferente. Enquanto no Customer Experience eu acho que é a experiência que vai trazer a retenção do cliente, no Customer Success eu acho que é o cliente ser bem sucedido no uso do software. Tá? Então ele é bem específico para software. Como a gente poderia dizer que no futuro tudo vai ser software as a service, é uma tendência forte, talvez seja essa que seja a metodologia vencedora e não CX. As duas convivem hoje, né? Infelizmente, eu tenho muito mais literatura para CX e tenho pouquíssima literatura para Customer Success. Então, como a pegada do livro era justamente olhar a teoria, eu faço essa ponte, mas acabo olhando muito mais para a literatura de CX. Eu tenho muitos livros de CS. E como é software, acontecem umas coisas diferentes, né? Então, eu tenho uma parte B2B, porque alguém vendeu esse software por uma grande organização, né? E eu consigo fazer coisas diferentes. Eu consigo, por exemplo, questões de treinamento no software, questões de gamificação do software, questões de usar fóruns e outras formas coletivas de tentar trazer o sucesso do cliente, são mais comuns em Customer Success, mas eu posso exportar elas para Customer Experience. Eu tenho a impressão que essas duas coisas vão se juntar, mas hoje, quando você olha as vagas no LinkedIn, por exemplo, as de Customer Success, em geral, são empresas de software e pedindo experiência em software. Então, ainda não estamos fazendo a transição entre as duas. Mas são conceitos semelhantes. Tá, aqui na América do Norte, a gente percebe que o conceito de Customer Success ele já foi além do software, né? Então, quando, por exemplo, você compra um carro e o evento da entrega do carro, é um evento, segundo eles, é um evento de Customer Success. Qual é a ideia? É você trazer o cliente para entender o que o seu carro faz. E é um evento, porque demora 1h30 para você passar por tudo, o cara te mostra como encontrar as informações, até porque carro não tem mais manual de papel, né? Agora o manual vem na telinha, você tem que procurar. Então, seria correto eu dizer que o conceito de Customer Success não fica mais
só no software, principalmente no futuro? Ou seja, a gente vai poder exportar isso para qualquer aplicação que vá resolver um problema de um cliente, ou seja, fazer com que o cliente seja capaz, como no software, de usar de toda a funcionalidade daquele produto ou serviço que ele está comprando através desse mecanismo ou de treinamento, ou de aclimatação, ou familiarização dele com as funcionalidades do produto ou serviço? Eu acho que faz sentido, né? Se a gente olhar um conceito de jobs to be done, por exemplo, do Christensen, né? Eu poderia dizer que qualquer coisa estou procurando sucesso, né? Ou estou procurando a resolução de um problema, né? Eu acho que sim, né? Eu até gostaria que caíssem essas barreiras, até porque eu preciso saber o que de fato o cliente quer, né? Talvez o problema do cliente não saber usar a potencialidade do carro seja o principal problema na retenção. Mas talvez não seja, né? Talvez eu tenha, aliás, duas jornadas. Cliente que quer realmente ficar 1h30 sendo ensinado sobre o carro, e tem clientes que querem resolver aquilo em 2 minutos, né? Então, eu gostaria que a gente amarrasse isso muito mais na necessidade do cliente do que numa diferença entre as duas metodologias, mas eu concordo com você, né? Beleza. Principalmente vem daquela ideia, né? Você sabe usar todos os menus do Word, do Microsoft Word, talvez você não saiba. E talvez perca você porque você foi procurar uma outra solução que já está lá dentro. Então, é parte dessa ideia, mas são muito semelhantes, como eu disse para você. Muito bom. Uma outra coisa que eu vi no livro, que eu achei super interessante, você deu um exemplo prático, essa é outra característica legal do livro, que ele tem alguns casos práticos, diferente de... Eu vi muitos livros aqui na América do Norte que é só caso, só que ele não conceitua, aí fica difícil, né? Porque você vê o caso, tá, mas como é que eu sei que isso funciona ou não, né? E em outras aplicações, não só essa. No livro você fala da conceituação e depois você dá um exemplo prático, mas teve um que me chamou muita atenção, que é o da Votorantim Cimentos, que resolveu um dia que precisava atender melhor o cliente. E detalhe, o cara faz cimento, ele entrega cimento em obra, quer dizer, né? Um negócio que... Como é que é isso, né? Então, achei sensacional que a empresa tem essa perspectiva de cliente de uma forma mais ampla, e ela se juntou com Gerdau e Tigre para poder aumentar ou melhorar a qualidade da oferta que eles fazem. Ou seja, é o conceito de que você não vai ofertar só aquilo que você faz, você se junta com os outros que podem fazer com que a oferta seja ainda mais interessante, para ter a oportunidade de fazer a experiência ser melhor num nível mais alto. É isso que eu entendi? Acho que 99%. Você não sabe os detalhinhos que eu te conto hoje, né? Eu acho que eu vejo também, acho que talvez ligando no capítulo 1 do livro, né? Então, curiosamente, né, o caso da Votorantim Cimentos é o mais surpreendente, né? Você nunca esperaria que a Votorantim tivesse feito isso. Então, até 2018, a Votorantim tinha um Chief Client Officer. Eles tinham até né? O cargo era o Maurício Russomano, que hoje saiu, foi ser CEO de outras empresas, foi uma plataforma importante para ele, e refizeram o tipo de embalagem, portfólio, olharam a jornada do cliente, olharam a jornada do revendedor, então fizeram tudo by the book, né? A partir dos últimos 2 anos, eles mudaram um pouquinho o foco, eles continuam com isso, mas foram muito mais para meio ambiente, né? Sentiram que agora atuada no meio ambiente. Com relação ao fato deles terem feito um marketplace junto com outros, eu acho que tem bastante a ver com as 3 linhas que andam juntas, né? Quer dizer, eu falo que o Customer Experience não está acontecendo sozinho. Ele está acontecendo também com a digitalização e com a servitização, né? Ou seja, transformação digital, vou ter marketplace, não vou, e com a servitização, né? Vou ter mais serviços. E aí é muito interessante, né? Porque nesses últimos anos de estratégia, todo mundo quer fazer o seu próprio marketplace. E a primeira pergunta que eu faço como consultor de estratégia é: mas cada uma das empresas vai ter um marketplace, ele vai se sustentar?
E esse é um exemplo ótimo, né? Que elas viram que ele não ia se sustentar, mas elas queriam ter os benefícios, né, dessa estratégia de plataforma. Então, não só estou olhando para o CX, mas estou olhando uma estratégia colaborativa, que pode ser que a gente veja cada vez mais, né? Eu tenho a impressão que as organizações vão ficar mais colaborativas. Então, quer dizer, eu quero ter um lugar lá para os obreiros, né? Para o pedreiro conseguir trabalho, eu quero também dar dicas para o pedreiro, eu quero que o pedreiro indique, mas eu achei que eu não ia ter força para fazer o marketplace sozinho. Então, eu juntei empresas que têm complementariedades e nós fizemos um grande marketplace. É um belo exemplo. Eu uso bastante em estratégia quando eu quero falar de estratégia colaborativa, o que é raro ainda. Muito legal. Não, mas eu achei sensacional, porque isso, basicamente, primeiro tem a mensagem de que experiência do cliente se aplica em qualquer lugar. Não é porque é commodity que não dê para você ofertar uma experiência. E quando você junta uma commodity com outra commodity, ou com um produto um pouco diferenciado, com um serviço mais diferenciado ainda, de preferência com alguma inovação no meio do caminho, você consegue prover para o cliente uma experiência muito maior e muito mais profunda. Então, eu acho que isso é uma coisa... Achei sensacional esse exemplo aí. E no livro você também fala, você também discute o conceito de Customer Lifetime Value, né? Que é o valor do ciclo de vida do cliente. Ou seja, você não olha só aquela transação naquele momento, você olha aquele cliente ao longo da vida, porque talvez valha a pena você desotimizar localmente para otimizar globalmente, ou você perder dinheiro agora para ganhar dinheiro no futuro. Enfim, fala um pouco para a gente como é que a gente aplica isso na prática, porque parece ser um treco bem complicado, né? Como é que você calcula o valor desse cara ao longo do tempo? E as alternativas e as mudanças que vão acontecer no meio do caminho, como é que a gente considera isso? Enfim, partindo dessa ideia, né, que no livro você fala de tratar isso como um conjunto de fluxos de caixa futuros, né? Isso parece ser complicado. Como é que a gente faz isso na prática de uma maneira mais simples? A verdade no começo todo mundo tem uma certa dificuldade, né? Que eu falo, poxa, mas eu vou tentar adivinhar o que esse cliente quer, o que ele vai fazer, mas o conceito é muito simples, né? Quer dizer, então se eu quero, qual que é o problema de eu só fazer transacional? É porque eu tenho um custo de venda enorme, né? E que ele demora, talvez, às vezes, vários anos de receita recorrente até eu recuperar o custo de venda. Então, se eu não olhar isso, eu provavelmente vou estar tomando decisões ruins, né? Eu vou estar perdendo esse cliente quando eu nem recuperei o custo de venda e depois eu vou ter de novo o custo de venda para esse mesmo cliente, tá? E aí você resumiu da maneira perfeita. É um fluxo de caixa. Basicamente, a conta mais simples possível é qual é a margem média desse tipo de cliente, quantos anos ele fica com a gente. Se eu quiser multiplicar o valor da empresa, eu posso fazer duas coisas. Ou eu aumento a margem média que ele tem, né? Mais produtos, mais serviços, e uma série de outras questões, ele me indica, ou eu aumento o número de anos que ele fica comigo. Toda vez que eu aumentar o número de anos, isso se multiplica também. Então, é basicamente trabalhar essas duas questões, né? A margem média está no que eu esperaria, ela está crescendo ou ela está caindo? Ou eu trabalho o número de anos na média que esse cliente fica. Né? E eu acho que isso você acaba tocando no conceito fundamental da experiência do cliente, que é exatamente que quando você mantém o cliente, como você falou, o custo de você achar um cliente novo é maior do que você manter um cliente. Agora, se você perder, o custo de você recuperar é muito maior do que conseguir um novo. Mas uma vez que o cara está lá, se ele está lá e ele está feliz de estar lá, o ticket médio dele costuma ser maior, ou seja, ele gasta mais com o teu negócio, ele aceita premium price, ou seja, ele aceita pagar mais caro para ter aquilo que você entrega, né? Porque ele está acostumado, porque ele não quer ter que trocar. Aliás, isso você fala no livro também, né? Que o custo do cara trocar de fornecedor
tem um custo real, que é você mudar de solução, mas tem o custo do risco, né? Que ele não sabe se vai ser uma boa ou não. Então, na realidade, os clientes querem continuar com a gente. Eles só vão embora se a gente fizer alguma coisa errada, né? Então, em princípio, nem deveria ser tão difícil, porque é mais fácil para o cliente continuar. Mas eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque o valor do ciclo de vida do cliente ele não é só o fluxo de caixa descontado para o que você oferece hoje, ou o que você tem hoje. Você tem que considerar isso, que se você melhorar a tua experiência, o cara vai gastar mais, o cara vai pagar mais caro, ele vai comprar mais serviços diferentes, você consegue fazer o upsell, você consegue fazer, né, um monte de outras coisas. Eu acho que esse é um conceito bem legal. O que me lembra, Sérgio, tem até um artigo recente do Markey, que é o mesmo coautor lá do Reichheld, do Pergunta Definitiva, que virou agora, Reichheld aposentou, e o Markey é o sócio da Bain, que está cuidando desse business que eles criaram, né? Uhum. E ele fala, então, se vocês olharem na Harvard Business Review, esse não deu tempo de entrar no livro, mas ele está falando principalmente para fazer uma gestão por safras. Ou seja, ele supõe que cada ano que esse cliente passa, eu tenho que ir aumentando a margem média, né? Então, um outro jeito de olhar é olhar por safras. Esse cliente de 5 anos, ele está se comportando como um cliente de 5 anos ou não? Então, se você olhar a gente chama de alavancas, né? Se você olhar essas alavancas, você começa a ter uma gestão muito maior, tá? Muito bom. melhor. Outra coisa que eu achei interessante, você falou no livro, em determinado ponto, sobre a gestão da experiência eficaz. Você falou de 6 princípios que balizam isso. Você pode contar para a gente quais são esses princípios? Esse aí você está falando dos seis pilarzinhos, dos 6 princípios. Exato, é da gestão da mudança, liderança, traduzir o programa para a linguagem operacional, enfim. Perfeito. O que eu acabei trazendo principalmente sobre execução, né? Então, em estratégia, a gente tem muito esse problema da execução, né? Fazer um planejamento estratégico, quase todo mundo sabe fazer. Tirar ele do papel é mais difícil. E eu e o meu sócio, né, que é um outro professor do INSS, professor Davi Calas, a gente tem tocado muito essa questão da execução, e pelo que eu entendi, você já teve até um convidado para falar disso, né? Então, o que eu fiz foi trazer toda essa literatura de execução para tentar ajudar, porque uma pergunta que sempre surgia nos cursos e sempre surgia nas lives por favor, como é que eu faço? Eu não estou conseguindo tirar, né? Tirar do papel, etc. Então, eu falei, olha, mais uma vez, né? Nós já temos literatura, nós já temos anos de literatura, vamos trazer aqui. E não tinha, né? Na verdade, tem eu cito até, existe um artigo só, que é um artigo da McKinsey, falando de algumas questões, mas elas falam basicamente dessas questões, né? Quer dizer, principalmente, você precisa ter uma visão de futuro e possivelmente alguém organizando isso, né? E aí surge muita discussão, mas eu preciso ser top-down ou pode ser bottom-up? Eu estou cada vez mais achando que talvez o bottom-up seja melhor, porque o top-down, muita gente vem, olha, mas eu não tenho o apoio da liderança, como é que eu faço? Bom, então mostra serviço, né? Vai lá, implementa na sua área, aumenta a rentabilidade, todo mundo vai prestar atenção em você. E aí você vai ganhar esse programa para você, né? Como a gente falou, liderança é essencial, não tem jeito. O programa de transformação é uma mudança comportamental. E a gente muda comportamento, por exemplo. Então, você tem que fisgar a liderança, porque se a liderança não mudar o comportamento, você não consegue, né? Aqui eu trouxe da literatura, né? Traduzir em linguagem operacional, quer dizer o quê? O pessoal entende, na maioria, muito melhor indicadores e projetos. E aí, né? Você está no Customer Experience, a pessoa vai falar, não sei. Você está no projeto NPS, ela vai falar, tô. Você sabe o que é NPS? Sei, né? Ou qualquer outro indicador. Então, ao trazer para indicadores é mais fácil, né? Tem que lembrar que tem vários programas acontecendo ao mesmo tempo. Então, existe uma disputa por recursos.
CX tem uma vantagem que, se você fizer o CLV, como a gente já comentou, você consegue até mostrar qual vai ser o retorno do programa. Né? Você vai ter que disputar recursos, isso é importante saber. Precisa ter comunicação, não tem jeito, eu preciso explicar qual é o conceito, por que ele é importante, numa linguagem simples, para a pessoa lá, sei lá, o atendente da companhia aérea entender o que ela pode fazer, o que ela não pode. E, finalmente, processo contínuo, né? O que acontece muito, eu falo, vamos implementar CX? Vamos. Aí, 11 meses depois, a gente vai ver o que aconteceu. Não vai, né? Eu preciso de monitoramento constante. No começo vai ser difícil, ele vai ser lento, a organização precisa aprender. Então, isso aí está bem, são esses pontos que estão bem colocados aí, e a literatura de execução ela é enorme. Você acabou de me fazer pensar aqui numa coisa que eu vou incluir nos meus treinamentos, que é o seguinte, porque eu falo nos meus treinamentos que tem que ser top-down, ou seja, se o chefe lá em cima não compra, não rola, porque ele dá o exemplo e ele define os prêmios, ele define quem é promovido, quem é demitido. Então, eu sempre falo que é top-down, mas eu concordo com você que se o cara lá em cima não embarcou ainda, e aí? Então, quer dizer que não vai rolar? Não, mas a gente pode fazer o que eu chamei agora de estratégia de guerrilha. Ou seja, a gente faz top-down a partir do bottom, né? Ou seja, a gente pega o cara de baixo, faz ele trabalhar e mostrar resultado, faz o cara lá em cima começar a prestar atenção, aí ele faz com que isso aconteça de cima para baixo. Eu acredito muito no de cima para baixo, mas eu devo concordar com você que é uma equação que não fecha, né? Se o cara não comprou, não acontece nada, né? Então, tem que ter um jeito de fazer a guerrilha aqui embaixo, até o cara se dar conta de, putz, isso aí dá dinheiro, isso aí é bom. Eu até vou reescrever uma parte desse, porque isso foi surgindo nos cursos, eu tinha exatamente esse problema. Eu falava, tem que ser top-down. Aí eu perdi a metade da classe, que não estavam conseguindo fazer top-down. Eu falei, não, peraí, nós temos que ter outra saída. Então, até mesmo o conceito veio bottom-up também, né? Ele estava top-down e, de fato, né? Tem coisas, e aí acho que é interessante a gente falar, Sérgio, uma coisa que eu tenho explorado muito bem. Vantagem do top-down. Cara, tem recursos, o alinhamento é muito melhor. Vantagens do bottom-up. Engajamento. Então, acho que você pode trabalhar esses dois trade-offs, tem ficado cada vez mais importante, e eu estou agora voltando e levando esse conceito que surgiu aqui no CX para a estratégia, né? O seu problema é alinhamento ou o seu problema é engajamento? Né? Então, tem vantagens e vantagens fazer dos dois. Engajamento sempre foi um problema quando a gente fez top-down. Então, comecei essa é uma coisa que já tem algumas ideias aqui para reescrever, né? O problema de escrever um negócio é que você já quer mudar no dia seguinte, né? Essa é a minha dificuldade com o meu livro. Inclusive, como o Claudemir está aí, talvez ele possa ensinar a gente depois, porque o cara é bom de escrever livros, já escreveu um monte, e ele sempre... É curioso que cada vez que eu leio, ele continua sempre atual. Não sei como ele faz isso, mas eu ainda vou descobrir. Mas eu estou com essa dificuldade, que quando eu estou achando que agora vai, e não, mas agora eu estou aprendendo mais coisas. Seu editor tem que falar para você, não sei se tem com a editora, olha, precisamos lançar, e você lança. E aí ele vai estar incompleto, você vai ter outras ideias, e é parte do jogo. É parte do jogo, não tem jeito. Muito bom. Vamos mudar aqui de assunto. Vamos falar sobre métricas, que é outro assunto importante que você tem no livro. Você fala bastante sobre algumas métricas, você dá alguns exemplos, mas no final das contas fica muito claro para mim que o NPS, o Net Promoter Score, que provavelmente o mais conhecido e a mais conhecida e a mais usada métrica no mercado, você chama atenção para um aspecto que eu acho bem legal, mas que assim, eu sempre falo para todo mundo, olha, a vantagem do NPS é que você tem referência. Que você pega uma outra métrica qualquer, você não sabe quem usa, você não tem referência de mercado e tal. Mas você chamou atenção que tem um problema, porque o NPS ele é extremamente afetado pelo tipo de produto, o tipo de serviço, a indústria que você está, enfim, o modelo de negócio, enfim, tem tantas variáveis que às vezes é difícil você usar o NPS como referência.
Por outro lado, como tem bastante, talvez acho que a grande sacada, e você me corrija se eu estiver errado, seja criar exatamente essa estratificação de NPS para determinadas aplicações para poder usar como benchmark, como referência. Você finalmente, afinal, NPS de 80 é bom ou é ruim? Né? 80% é bom ou é ruim? Ou 30% é bom ou é ruim? Não, depende. Né? Como é que você vê isso? Sempre depende, né? O Claudemir falou aqui que o livro perfeito é a próxima edição do livro. E aí, quando você lançar, é a próxima. Obrigado, Claudemir. O NPS é um ponto interessante. Foi esse ponto que me chamou a atenção, como eu achei que faltava um pouquinho mais de embasamento teórico, né? Então, o pessoal estava indo muito pelo valor de face, etc. E aí, veja bem, pessoal, eu tive bastante cuidado para escrever esse capítulo, porque eu sabia que, né, ele podia voltar para me morder depois, né? A questão se a gente olhar para evidência de artigos, o NPS ele não faz o que ele fala que faz, tá? Então, se a gente lembrar lá atrás, o NPS ele diz que estava correlacionado, o Reichert fala que ele está correlacionado com crescimento futuro de receitas. E qualquer um fora do Reichert que testou isso não conseguiu achar essa relação, tá? E aí tem uma série de questões do NPS, por exemplo, como você falou, ele parece ser muito sensível a setor e outras questões, né? Puxa, aqui é para usar NPS, não é, etc, etc, etc. Então, vamos lá. Acho que o recado aqui, ó, você tem que conhecer a sua métrica. Se você vai usar uma métrica e você vai viver por essa métrica, você tem que conhecer a sua métrica, né? Então, você precisa saber o que já se falou mal dela, quais são os problemas dela, como corrigir os problemas dela, né? Então, em geral, a gente recomenda a não usar benchmark, a fazer o NPS versus você mesmo, né? Ontem, alguém observou lá no nosso grupo de CX que saiu um artigo meio bombástico da Gartner, falando que a Gartner acha que em 2025, 75% das empresas das 500 maiores dos Estados Unidos não vão usar mais o NPS. Uau. Talvez seja bombástico demais, só para eu ter, né? Mas ele está apontando alguns dos problemas do NPS. O próprio pessoal que inventou o NPS, apesar de ter chamado de a pergunta definitiva, se você olha o livro 2.0, lá ele já falou, olha, não, eu preciso de outras métricas, não é tão fácil. Então, o NPS é assim. E aí, mas os alunos perguntam, e agora, eu uso ou não uso? Eu acho o seguinte, se você precisa convencer alguém, é muito mais fácil você usar o indicador da moda, né? Então, se o seu problema é convencer a liderança, é muito mais fácil você falar, nossa, estou usando NPS, está todo mundo usando. Pode usar. Mas você tem que saber as limitações, tem que saber algumas questões e entender e já começar a planejar que um dia você vai melhorar essas coisas, né? A grande crítica que o Gartner faz aí, que eu nem entendi muito bem o que ele quis dizer, ele fala que ela não é muito actionable, né? Eu acho que ele quis dizer o seguinte, né? Como ela é fechada ainda, né? Você pegou, na verdade são 3 notas, né? Se você olhar o NPS, você pegou uma escala de 11, transformou ela numa escala de 3, que é positivo, neutro, negativo. E ainda somou essas coisas, né? Então tem várias transformações. Será que eu precisava fazer essas transformações? Será que eu não precisava? Será que não pode ser mais simples? Será que eu preciso abrir? E assim por diante, né? Então acho que é o seguinte, se vai usar métricas, saiba a métrica. Se vai usar CLV, saiba explicar o CLV. Se vai usar o NPS, saiba das desvantagens do NPS, né? No começo eu falava muito disso porque era bom, porque só eu falava disso e me dava muita propriedade. Mas agora acho que ficou cansativo, né? Eu acho que tem que saber quais são, e tem vários artigos aí escrevendo os problemas do NPS. Mas, se seu problema é implementar um negócio, é melhor você usar a métrica da moda. Então, decisão do gestor, é isso que eu falo. Sabe os problemas, mas talvez seja melhor você começar com o NPS mesmo. Nos meus cursos eu falo exatamente isso, que o NPS é provavelmente o mais fácil de você usar,
mas é o que provavelmente você vai ter referências, se você quiser comparar, mas eu falo isso, você tem que ter, o ideal é ter uma cesta de métricas, para você conseguir ver os diferentes aspectos relacionados àquilo que você entrega, à experiência que você entrega. E uma coisa que eu chamo muita atenção no final é procure as suas métricas, desenvolva as suas. Não precisa usar necessariamente a métrica que funciona para todo mundo, porque talvez ela não sirva para você. Ou pode ser que aquela que você realmente precisa seja a sua. Eu digo isso porque eu usei no passado duas métricas de sucesso que eu não esperava, eu não planejei usar. Quando eu vi, ela existia e aquilo traduzia o meu sucesso, né? E aí eu fiquei surpreso. Eu passei a medir e aquilo, de fato, me ajudou muito. Mas foram métricas que apareceram. Eu estava lá no meu War Room, vendo as coisas, eu comecei a perceber uma tendência, aí eu estratifiquei, olha só que coisa interessante. Na verdade, era, só para você saber, uma delas é reclamação de cliente. Mas não a reclamação em si, mas para onde ela ia. Porque quando eu assumi a área de experiência lá do cliente, né, as reclamações iam todas para o meu chefe, que era o presidente. Quando eu assumi, aí as pessoas começaram a mandar para ele me copiar. Depois, à medida que as pessoas foram melhorando, passaram a mandar para mim copiando o meu chefe. Depois passaram a mandar para minha equipe me copiando. Depois passaram a mandar para mim copiando minha equipe. Depois para minha equipe me copiando. Chegou uma hora eu estava fora do loop. Então a gente começou a medir a dispersão e aí a gente começou a perceber o quanto que a gente tinha engajamento do cliente com o processo de melhoria do que a gente estava fazendo. E, cara, foi sensacional. Mas era a minha métrica, não tem essa em lugar nenhum. E essa foi uma das que mais me ajudou. O que eu sempre digo, Sérgio, mais importante que a métrica é a relação entre as métricas. Você está medindo porque você quer melhorar uma outra métrica. É o CLV, é retenção, qual que se relaciona melhor? É isso que você precisa saber. Obviamente, a gente vai complicando, né? O NPS deveria ser fácil e ele vai ficando cada vez mais complicado, mas é porque o seu programa vai ficando cada vez mais robusto. É parte do problema. Agora eu queria falar de uma outra coisa que eu achei interessante, que é bem um aspecto prático, né? Menos acadêmico, mas que é super interessante, porque na teoria, quanto mais você medir a experiência, a qualidade da experiência, mais vezes durante a trajetória, durante a jornada do cliente, melhor, porque você está mais próximo do que pode ser a realidade do que ele está experimentando. Por outro lado, você chama atenção no livro assim, mas quanto mais você pergunta, mais de saco cheio o cliente fica. É óbvio que no livro você não disse isso, né? Você foi muito mais delicado do que eu. Mas eu achei sensacional essa ideia, né? Se você tentar interferir demais na jornada, né, ou na experiência, você corre o risco de piorar a experiência do seu cliente. Fala um pouco mais sobre isso. Eu acho que essa questão é bastante interessante, né? E eu acho que ela vem de duas ideias aí, né? Então, uma ideia é a gente só está aqui porque surgiram softwares e todo mundo tem um celular e todo mundo consegue responder a pesquisa, né? Então, o custo da coleta ficou muito mais barato. E a partir daí que se deu essa revolução do CX, né? Porém, vão acontecer algumas coisas, né? Como eu dou uma estocada no livro, né? Se você perguntar demais a experiência, você vai piorar a experiência. O segundo é que a taxa de resposta tende a piorar muito, né? Ninguém mais aguenta responder todo mundo pergunta a mesma coisa a todo momento, meio banalizou. O que chama a atenção que talvez a gente deva fugir de pesquisas. Né? Então, acho que isso aí é uma provocação para falar que, olha, quando foi lançado lá atrás, se sugeriu que é pesquisa. E talvez você deva começar com pesquisa. Ou não. Talvez você deva começar com reclamação, como você mesmo falou. Porque tem lá anos e anos de reclamação que você consegue olhar, estratificar, saber quais são os maiores ofensores, saber se foi resolvida, não foi, talvez não esteja tão bonitinho assim, né? Ou não, talvez eu deva estar olhando para pegadas operacionais. Ou seja, o cliente te dá dicas que ele vai embora. Ele começa a parar de logar, ele começa a parar de reclamar, ele começa a zapear menos, ele diminui
sei lá, a quantidade de linhas que ele usa. Ele vai te dando dicas, é que a gente não está olhando essas dicas, né? Então, eu acho que um dia a gente não vai mais perguntar. A gente, quer seja através de câmeras, em caso de physical, né? Eu posso olhar o cliente e saber, olha, aquele cliente está insatisfeito, eu já sei pela expressão dele, ou quer pela quantidade que ele está comprando, quanto tempo na loja, isso tudo vai me dar dicas, né? Então, eu acho que pode ser que você comece com pesquisa? Pode, mas está cada vez mais difícil coletar esse negócio. E ao estar cada vez mais difícil coletar, significa que a resposta que você conseguir vai ter mais incerteza, né? A margem de erro vai ser maior. O que, aliás, é uma outra questão, né? Se isso é uma pesquisa, devia ter margem de erro. Até hoje eu só vi um NPS com margem de erro, mas eu devia estar discutindo margem de erro, né? Porque é uma coleta, então, margem de erro, como é que fica a meta? O cara bateu a meta, você está dentro da margem de erro? Isso é uma discussão interessante. Mas, acima de tudo, né, vai ficar cada vez mais difícil ter essa devolutiva. O que é bom, porque aí a gente vai ser forçado a olhar essas outras métricas que já estão lá, que já nos dão dicas, mas que hoje a gente não está olhando dessa maneira. Eu gostei muito dessa forma que você colocou, né? Pegadas operacionais, porque é bem isso, né? É você e o que não falta é tecnologia para você conseguir monitorar comportamento, monitorar, enfim, o quanto que o seu cliente está entrando e saindo, e quantas páginas, quantos cliques, quanto a tecnologia está aí. Até isso que você falou da câmera, que até acho que 5 anos atrás já existiam ferramentas em que você fazia um debate político e só avaliando a cara das pessoas que estavam na plateia, você sabia se se a resposta foi boa ou foi ruim, e o ponto na orelha do político já falava, ó, não fala mais disso no resto do coisa, porque o povo não gostou. Só com a câmera avaliando a expressão facial das pessoas assistindo o debate. Então, com isso, a gente vai conseguir ter muitos dados, muita informação que a gente pode prescindir das pesquisas. Eu concordo com você, eu acho que o futuro não tem pesquisa. Não tem pesquisa. E aí, para dar justiça, quem me fez essa pergunta e me deu esse nome, Pegadas Operacionais, você me lembrou, preciso dar esse crédito no livro, foi um aluno que uma vez levantou a mão e falou, era um economista do Banco Bradesco, e ele falou, professor, mas não, puxa, será que eu preciso de pesquisa? Né? Porque economista costuma não usar survey, né? Eles preferem dados da base. Ele falou, pô, será que não tem pegadas operacionais? Eu falei, perfeito, vai ter pegadas operacionais. E acho que pode ser mais simples, Sérgio, do que isso, né? Dias até o vencimento que esse cliente renova. Será que todo mundo renova no dia do vencimento? Se o cara está satisfeito, ele renova uns dias antes, né? Não preciso nem ir para inteligência artificial e outras coisas. Tem pegadas lá, preciso saber a relação desses indicadores. É isso aí. Bicho, a gente está chegando no horário e eu já tenho mais 3 páginas de pergunta aqui, a gente não chegou nem na metade, a conversa está boa. Mas vamos falar sobre uma coisa interessante antes que a gente entre nas perguntas, porque tem aqui algumas perguntas do André e do Carlos. Vamos falar sobre a experiência do empregado, do colaborador, né? A experiência do colaborador. Porque essa é também uma coisa muito, muito importante, fundamental na experiência do cliente, porque, como eu costumo dizer, é muito difícil você esperar que uma pessoa entregue para um cliente uma felicidade que ela não tem, né? E também essa história de você estar com a pessoa com o perfil errado na posição errada, ou seja, você precisa ter a pessoa que tem que tem a satisfação de estar numa função e que tem a felicidade de poder entregar valor para o cliente e fazer o cliente ficar feliz. Me conta, e aí, qual que é a tua perspectiva em relação de forma sumarizada, porque o livro ele fala bastante disso, mas de forma sumarizada, qual é a tua perspectiva sobre a experiência do colaborador com o impacto que ela traz na experiência do cliente? Eu acho que isso vai atropelar as organizações, ela vai transcender a experiência do cliente, né? Surgiu como, obviamente, essa, né? Eu imagino o dia que surgiu, né? Alguém foi falar, olha, você precisa tratar do cliente bem. Aí o cara falou, mas vocês me tratam mal. E aí caiu a ficha para alguém que realmente as experiências, né, internas, talvez elas não sejam tão boas, né?
Então, obviamente, surgiu, acho que lá pela BEM mesmo, né? No NPS, criando o ENPS como medida, aí tem uma discussão se é uma medida boa ou não, talvez seja mais fácil, não a melhor, né? Mas isso, eu tenho visto, vai transcender. A disputa por talentos, ela vai estar amarrado principalmente ao propósito da empresa e à percepção da boa experiência, né? Então, os colaboradores vão ficar cada vez menos nas empresas. Se eles acharem que a experiência não é boa, eles vão se mandar. Outro dia eu vi os números de Facebook e de Google, é 1 ano e meio de tenure. Então, as empresas estão pensando muito nisso, como fazer o employee branding, né? Então, talvez até aumente esse capítulo depois, mas a gente também sabe que empregados engajados se traduzem em melhor experiência, né? Não são estudos muito robustos, mas são importantes. Mas eu acho que mais do que isso, né? Quer dizer, a guerra por talentos vai obrigar a ter boas experiências. Outro dia eu fiz uma palestra para o TRT do Acre. Olha que palestra interessante. E eu fui falar disso e eu falei, olha, provavelmente vocês vão perder o pessoal de TI de vocês. E aí levantou lá o diretor de TI e falou, já perdi todo mundo. Então, se até o TRT do Acre, com todo o respeito, e aliás, é muito interessante, eles tinham coisas muito mais modernas que em São Paulo, por exemplo, por causa da dispersão que eles têm que ter, né? Se até esse pessoal já está perdendo os funcionários para as startups, imagina unir, ou seja, até eles vão precisar repensar essa questão de que experiência eu ofereço, qual que é o propósito, porque isso vai ser muito importante, a competição vai ser por aí. Muito bom, eu concordo contigo, né? E principalmente com essa mudança no perfil do funcionário, né, do colaborador, e que o colaborador mais jovem tende a ter um comportamento muito diferente em relação à empresa, né, e a sua, entre aspas, fidelidade à empresa do que era no passado. Ou seja, ou as empresas acordam para isso, ou elas vão naufragar mesmo, né, por simples falta de gente para trabalhar lá dentro. Pois é. Mas olha... Oi? Por incrível que pareça, né? Isso é uma coisa que está mudando muito rápido. Então, é bom todo mundo observar. Muito bom. Vamos tentar entrar aqui nas perguntas e respostas, que só faltam 3 minutos e a gente ainda tem aqui as perguntas do pessoal para dar uma olhada. Primeira pergunta que tem aqui, do Carlos Ottoboni, é relacionada àquela discussão sobre top-down ou bottom-up, né? Quer dizer, como é que a gente faz em organizações mais orgânicas, ou seja, provavelmente aquelas que têm o dono da empresa é o presidente, né, e ele é que determina o que acontece e o que não acontece. Como é que faz num caso desse se o cara não acredita, né? A gente meio que já respondeu essa pergunta, eu acho, naquela discussão sobre tem que juntar número, tem que mostrar serviço e fazer o cara perceber que está pegando no bolso. É isso? É isso aí. Ou seja, o grande chance do CX eu falava, isso não falo mais, talvez eu devesse falar. É uma das primeiras metodologias que já vem com como você fazer a conta e provar que a metodologia é boa. Né? CLV, se eu aumentar meio ano aqui, isso vale tanto. Eu acho, olhando os nossos números aqui, que dá para aumentar 1 ano de retenção, vale tanto. Cara, nossa. Por exemplo, né, o artigo seminal disso lá atrás, que é do próprio Reichheld da BEM, fala que se a gente aumentar de 5% a retenção, aumenta de 35% a 80% o valor da empresa. Tudo bem? São simulações, etc. Não sei se... Mas vale a pena fazer essa simulação, né? Mas eu acho que o Carlos está perguntando, eu acho que é o contrário, né? As organizações mais startups, assim, né? Como é que isso faz? Nas startups eu estou tranquilo, Carlos, porque as startups já nasceram com experiência no sangue, né? Porque tem um monte de startup que é exatamente a mesma coisa com uma experiência melhor. Nubank é um banco com experiência melhor, né? Quinto Andar é aquele rolo que era alugar o seu apartamento com uma experiência melhor. Então, tem
metade das startups não é uma ideia original, é pegar uma má experiência e melhorar essa experiência, né? Mas como a gente falou, quer dizer, como eu já sei os indicadores, eu já sei olhar, eu posso fazer simulações e vender isso de baixo para cima, né? Tem um cara de execução que ele sempre fala, né? Em 3 meses você precisa mostrar serviço. É isso, você tem que ter um quick win, é isso que ele fala. Então, essa é a dica. Tem um quick win, né? Serviço em 2, 3 meses. É isso. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui do André Manzo. Carlos, boa noite. Na sua opinião, quais os principais indicadores para medir o relacionamento com o cliente? A gente já falou disso, né, Sérgio? Mas os indicadores melhores, aquela resposta que o pessoal odeia, né? São os que são melhores para você. Você que precisa descobrir, como a gente já citou, né? Mas eu acho que, no mínimo, você tem que ter, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente quer algum indicador de experiência. Puxa, não tenho indicador de experiência. Então, eu vou para um indicador de satisfação, NPS, como um indicador de experiência. Esse é um. O outro, isso vai levar o quê? Retenção. Então, retenção costuma ser a maior alavanca. Ela funciona tanto o CX como o CS, tá? Isso que eu quero relacionar o quê? Com o CLV, com margem, né? Então, eu quero que o cara fique e ele aumente a margem. Aí você pode quebrar por milhões de indicadores, né? Vai ser cross-sell, vai ser upsell, vai ser indicação, vai ser margem, vai ser comparar ele com a safra dele. Tem um mundo de indicadores, mas o principal mesmo é um indicador de retenção, que é a satisfação, e a ligação disso com a lucratividade futura, né? Dá uma olhada lá nesse artigo que eu falei do Mackey, né, na Harvard Business Review, eu acho que é janeiro de 2020, que eu já lembro o nome aqui. E ele fala bastante sobre isso, né? O nome é Are We Undervaluing Our Customers, né? Ou estou dando o valor correto ou estou dando mais valor para os clientes novos? E aí ele tem uma discussão muito interessante sobre isso, viu, André? Você pode dar uma olhada lá. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui da Beatriz, que também está alinhada com o que a gente já discutiu antes, né, sobre como implementar CX em uma empresa tradicional que enxerga os investimentos como gastos. A verdade é que, se ela é tradicional, por definição, qualquer coisa que seja diferente do dia a dia que ela está acostumado é gasto, né? Eu acho que, se você quiser completar aqui, mas é mais ou menos o que a gente falou antes, né? Qual a tua visão? Exatamente, essa questão do retorno, né? Se eu fechar a torneirinha que sai, ou seja, se eu diminuir o churn, quanto aumenta o valor da empresa, né? Essa é a principal alavanca. Tanto que, e agora o duro de experiência é que agora tudo virou coisas com X, né? Por causa do CX. Então, existe uma literatura que chama o ROI do CX de ROX. Né? Acho que você mesmo fala disso, não fala, Sérgio? Eu falo. Exatamente. Ou seja, só isso. Se eu aumentar a margem média, ou se eu aumentar o número de anos, qual é a sensibilidade disso? Só com isso você consegue convencer. Aí, obviamente, faz um pequeno piloto, vê quanto aumentou de verdade, vê se batia com a sua previsão, e você já tem a prova lá que vale a pena investir nisso. Ela, inclusive, tinha feito uma pergunta anterior sobre como manter a experiência do cliente no pós-venda. Eu acho que o sentido da pergunta é mais no sentido de, uma vez que já está entregue, as empresas, principalmente as tradicionais, para elas já acabou, né? Acabou o trabalho, né? Já entreguei, está entregue, já era. E como é que faz com que elas percebam o valor do pós-venda do ponto de vista de retenção, do ponto de vista de aumentar o tempo que o cliente fica ou quanto mais ele gasta para aquele período que ele fica? É muito boa a sua pergunta, Beatriz. Por quê? Porque eu posso olhar que o CX nasceu do marketing, mas eu posso falar que o CX nasceu de operações, né? E aí, se a gente pensar, uma das empresas que inventou o CX, desde que é criancinha, é a Toyota.
que faz produtos muito bons, mas ganhou o jogo mesmo no pós-venda, né? Então, a Toyota, você vai lá, e aí são as mesmas ferramentas de sempre, né? Pergunto para o cliente qual é a nota, vejo onde estão os problemas, então é sistema Toyota de produção, né? Então, eu tenho uma boa literatura para falar de pós-venda, por exemplo, de automóveis, mas outras pós-vendas são muito semelhantes, né? E a outra questão é a servitização, né? Com a descoberta que serviços vai ser uma parte cada vez mais importante do faturamento, as empresas que não estavam acostumadas com o pós-venda começaram a olhar isso com outros olhos, né? E com várias vantagens, né? Eu tenho muito menos flutuação no pós-venda, e tenho várias outras questões aí, né? E a margem costuma ser maior dependendo da indústria. A margem do pós-venda é muito maior do que a margem da venda. Então, tem várias ferramentas aí para a gente trabalhar pós-vendas. Muito bom. A gente já passou aqui 5 minutos, mas tem uma pergunta do Renato Ribeiro aqui que eu acho que é bem interessante. Ele fala que a experiência aumenta o nível de exigência e, com isso, a exigência demanda uma experiência diferenciada na jornada do cliente. É um sistema complexo. Essa é a parte que eu mais gostei da pergunta, né? Porque eu sempre falo, CX é um sistema complexo. Não adianta simplificar demais, porque você vai deixar muita coisa importante de fora. Você tem que olhar o todo e escolher, né? Criar uma hierarquia do que você vai atacar primeiro. Mas, enfim, é um sistema complexo e para cada um, a experiência, ou melhor, a exigência, acaba se tornando única. Como gerenciar isso? Essa é uma questão interessante, né? Porque eu posso olhar o CX como a uberização de tudo, né? Depois que o Uber foi lá e resolveu uma experiência que era ruim, tomar táxi, meio todo mundo quer ser o Uber de alguma coisa, né? Tem um artigo que eu não me lembro agora o nome de cor, está até no livro, da Ipsos, que ele tenta responder essa pergunta, justamente. Puxa, o fato de eu estar aumentando a experiência, está aumentando, ou seja, os clientes estão comparando experiências em indústrias diferentes? Era essa a pergunta da Ipsos. Nesse estudo, eles acham que não, tá? Então, por enquanto, a gente não tem essa evidência. Agora, a grande questão é que talvez os clientes estejam comparando a sua experiência com a experiência do seu concorrente direto, no seu mesmo setor, né? E aí, como é que você vai saber? Um dos produtos que a gente tinha na Ipsos, e que eu também recomendo hoje, é que você me disse não só a sua experiência, como você também perguntasse das experiências dos competidores. Porque aí você acabava com o problema da comparação, né? Como é a mesma pesquisa, né? Então, a Ipsos chama isso aí de NPS competitivo. Ou seja, não interessa, talvez, né? 80 é bom ou é ruim, Sérgio? Essa é uma boa pergunta, né? Depende de quanto o meu competidor está. Se o dele tiver 12, né? 30 é ótimo. Talvez não seja o que eu quero, mas eu estou ganhando, né? A piada lá do urso, né? Você não tem que correr mais que o outro, cara. Você tem que correr mais que o urso. Então, essa é uma boa questão. Então, na maioria dos sistemas mais complexos, a gente vê eu medindo do competidor, ou a percepção também versus o competidor. Eu sou a melhor experiência? Essa é uma pergunta que eu posso fazer. Às vezes eu posso fazer pesquisas separadas e perguntar como se fosse essa outra empresa. Olha, eu sou da empresa tal, eu estou querendo saber o que você acha do serviço de X. Então, tinha muitos clientes que faziam isso lá na Ipsos. Então, é uma boa questão, né? Mas eu acho que melhorar a experiência é bom para todo mundo. Para todo mundo. No final, se diminuir menos a perda de clientes, eu vou ter menos custo e todo mundo vai ser mais eficiente. Essa é a verdade. O que eu costumo dizer é que a experiência do cliente é claramente a coisa certa a fazer, no sentido de que, do ponto de vista humanístico, você criar experiências memoráveis, fazer as pessoas serem mais felizes, terem menos estresse ou ter que se expor enfim, ter que ficar buscando soluções alternativas, obviamente, do ponto de vista humanístico, a melhor coisa a se fazer. Mas também é a coisa mais inteligente a se fazer. Porque, de fato, as empresas que mais se destacam no mundo, mais crescem, são mais relevantes,
são aquelas que têm, na essência, o que elas têm em comum é a capacidade de criar experiências, né? E muitas delas, né, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente da Ipsos, porque eu acho que a expectativa de uma pessoa é criada a partir de tudo aquilo que ela vive. Então, eu, por exemplo, a minha perspectiva de qualidade de serviço mudou muito depois do câncer da minha esposa, porque a forma como a gente foi atendido naquele hospital foi sensacional. E aquilo mudou a minha referência. Então, quando eu vou fazer um serviço nos Correios, cara, desculpe, mas não dá para engolir mais isso. Antes eu engolia, mas depois que eu experimentei isso, sinto muito, não dá para engolir, né? É muito ruim. Então, eu acho que tem esse... Eu acho que isso eu concordo que você saber o que o concorrente faz é importante, mas o que me preocupa nesse approach é que você, olhando para o seu concorrente, você tende a se acomodar. E fica mais fácil dele vir com alguma coisa, entre aspas, disruptiva, que vai passar à frente. Então, eu prefiro estar olhando para o que o mercado está fazendo, todo mundo, inclusive concorrente, buscar soluções que são criativas, que façam com que cada vez seja mais difícil para o meu concorrente copiar, porque copiar produto, copiar serviço, qualquer um faz, é fácil. Copiar experiência, não dá. Experiência é difícil, né? Então, eu prefiro ir nesse caminho, né? de olhar para o todo e ser mais criativo para deixar a vida do meu concorrente cada dia mais difícil. E eu concordo com você, Sérgio. Eu acho que depois do Uber subiu a barra de todo mundo, tá? O meu ponto é que a gente não tem evidências, ninguém demonstrou que isso era uma verdade, mas eu concordo com você. Ontem lançou o HBO Max aqui no Brasil. E por algum motivo X, o HBO Max não aparecia no search da Apple Store. Vixe. Imagina o que foi a experiência do pessoal tentando instalar, né? É um detalhe, pô, mas não é possível, né? Não devia estar lá, em suma. Não estou no papel lá do pessoal da HBO Max, não sei o que eles têm, mas eu esperava que, né? Lançou, né? Se o Disney estava lá, por que o HBO Max não estava lá? E assim, como você fala, estou comparando, né? Esse, inclusive, é um dos 7 fundamentos do bom design de experiências, que é a acessibilidade. Acessibilidade não como é que chama em português? É você ser capaz de encontrar o produto. Não adianta nada fazer uma coisa maravilhosa, você vai na loja, não tem. Você vai na Apple Store, não tem. Você acaba com a experiência do cara, né? Fica com raiva do HBO Max. Mas, enfim, vamos ver aqui só se não tem... não tem mais perguntas. Tem uma pergunta do Carlos aqui. O Carlos está falando de crawlers, né? O que o Carlos está falando? De usar robozinhos e ir na internet, né? Para saber as reclamações, etc. Então, Carlos, acho que é isso aí. De novo, né? Eu e o Sérgio temos essa visão. É mais do que pesquisa, né? Então, quem está fazendo CX está usando o quê, né? Em geral, a gente chama isso de social crawling ou social listening, né? Então, hoje, o cara vai lá e reclama no Twitter. Tem o que está observando isso, né? Tem muita gente fazendo comunidades eletrônicas. Eu faço o Facebook da minha própria empresa, né? Estou simplificando aqui. E com isso eu já vou perguntando, já vou testando o produto, já vou pegando uma série. Então, tem essa questão, né? A questão do cliente oculto. É muito mais comum nos Estados Unidos, muito menos comum aqui no Brasil, não sei porquê, mas tende a se revolucionar com o uso dos celulares, etc. Etnografia. Eu ir na casa do cliente e ver como ele usa o produto e morar com ele um mês para ver como é que ele usa o produto. Então, a gente tem um rol aí de coleta de dados que, de novo, eu acho que a pesquisa tende a ser cada vez menor, né? E aí, ouvir redes sociais é só um deles, né? Mas eu acho interessante que tem organizações ouvindo redes sociais e não olhando para o seu call center, sendo que no call center tem uma riqueza de dados e de fatos e de opiniões lá que muita gente esquece de olhar. Então, talvez, às vezes, é mais fácil olhar para dentro de casa do que comprar soluções mais complexas. Inclusive, tem ferramentas muito comuns aí fora, por exemplo, da SAP lá, a Qualtrics,
que é uma ferramenta omnichannel, ou seja, você conecta ela em absolutamente tudo. Então, não importa o que o cliente reclame, se ele é via e-mail, via telefone, via redes sociais, ele consegue pegar essas informações e consegue, até certo ponto, perceber que aquela reclamação é do mesmo cliente. Quer dizer, o mesmo cliente reclamando em mídias diferentes, ele consegue entender como uma reclamação só e consegue facilitar o uso da inteligência artificial para fazer sugestões, né, de insights, de como resolver o problema. Então, ferramenta tem, e eu acho que esse é o caminho mesmo. Quanto mais omnichannel você conseguir ser, ou seja, quanto mais canais interconectados você tiver para buscar informação e tirar insights, mais eficaz você vai ser na capacidade de melhorar a experiência. E, aliás, eu tive que pedir desculpa para o Carlos Ottoboni, porque eu pulei essa, ainda bem que você viu lá. Inclusive, lembrando que a SAP pagou 9 bilhões de dólares, né, pela Qualtrics. É isso que está valendo a experiência hoje em dia, né? Deve ter algum ganho aí, né? Pô, o cara não ia gastar tudo isso à toa. E aqui acho que é a última. Vamos parar depois dessa, que a gente passou bem do tempo aqui. A Beatriz perguntando se o chatbot afasta a empresa de sentir e entender a experiência do cliente. Puta, eu tenho 20 horas de conversa para falar sobre isso, mas eu quero ver o que você fala. Eu trabalhei numa das empresas que era pioneira, talvez, no Brasil, dos chatbots mais inteligentes, né? Uhum. Então, o que eu acho é o seguinte, tem que ter um canal que o cliente quer. Essa que é a verdade. E se um chatbot for bem feito, ele vai atender o cliente, né? Então, por exemplo, a Vivo, dos lugares mais loucos, a Vivo tem chatbots muito interessantes. Você vai lá e fala, pô, quero aumentar minha internet. Você quer aumentar em 1, 2 ou 3? 3. Vou te cobrar tanto. Sim ou não? Sim. Resolveu o meu problema em 2 minutos. Tudo bem? Para aquele assunto. A maioria dos problemas é que o pessoal quer replicar a árvore lá do atendimento telefônico no chatbot. E o chatbot, como diria o pessoal da VoxAid e outros tantos que estão fazendo aí, né? O chatbot ele tem que ser contextual, né? Contexto é o importa. É o exemplo que o Sérgio deu agora. Se o cara reclamou lá do outro lado, eu preciso saber, né? Se esse cliente já está com... Se já caiu a internet na região dele, eu posso supor que é isso que ele vai reclamar. Eu já posso perguntar, você vai reclamar da internet? E aí, se o cara falar, não, aí eu volto para o tradicional. Se já caiu lá, eu falo, meu, eu sei, desculpa aí, mas o meu vai voltar a tal hora. Pronto, era isso que o cliente queria saber, ele queria saber quando ia voltar. Né? Então, para ter contexto, é um problema, né? Aí eu preciso o quê? Eu preciso de sistema, eu preciso ter banco de dados, eu preciso começar a arrumar essas coisas, né? Outra questão que eu não resolvi ainda nos cursos, Sérgio, talvez você tenha isso, é quando o cara descobre que ele precisa ter um CRM minimamente em pé para que esse negócio funcione, né? Porque se eu não sei quem é o cliente, eu não vou conseguir fazer essas contas todas. Então, tem muita tecnologia de chatbot, a gente já estava fazendo chat, antes do chatbot a gente fazia por voz, nuance, uma série de tecnologias, isso tudo você pode ligar hoje lá esqueci o da IBM, do Watson, do Google, ele faz isso para você. O problema é que eu preciso ter contexto. Né? Quem é essa pessoa que está me ligando? É o Sérgio, cuja esposa já passou aqui, eu já sei que ele teve esse caso. Como isso muda as perguntas que eu vou fazer para ele? É parte de ir aprendendo, né? Então, assim, o chatbot é bom. Por quê? Porque eu não quero falar com ninguém, eu quero escrever aqui. E acho que o futuro vai ser do chatbot, só que eles precisam ser espertos, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, na minha visão, o problema do chatbot hoje é que ele virou a menina dos olhos, né? Todo mundo quer copiar o concorrente. Meu concorrente tem, eu tenho que ter. Aí ele pega e coloca um chatbot que nem tem inteligência artificial por trás. É basicamente uma tabela de Excel. Para tal pergunta, tal resposta. A experiência é horrorosa. Pior que isso, muita gente que não entende o propósito do chatbot coloca o chatbot como uma forma de impedir o cliente de ter acesso a reclamar, o que é uma grande bobagem, né? Quer dizer, o chatbot tem como propósito fundamentalmente rotear
né, a ligação, ou seja, aquilo que é simples e a máquina pode resolver, ele resolve, não gera demanda no atendente, no call center, não tem o objetivo de substituir o atendente, porque muita gente faz isso, eu vou colocar um chatbot para poder demitir gente ou contratar menos serviço do meu provedor. Não, é você rotear para a pessoa que vai responder a pergunta do cliente. Porque hoje o que você faz? Você liga para uma pessoa, essa pessoa manda para outra, que manda para outra, que manda para outra. O chatbot manda, ele corta o caminho, se ele for bem feito. E tem muita gente que simplesmente coloca na vida sem ensinar o chatbot. Compra, paga pela inteligência artificial, mas não roda ele antes, não faz ele aprender antes dele ir para a vida. E aí ele não responde as perguntas. E aí é uma tristeza. E uma coisa fundamental que eu acho que você falou aí é o cliente tem que ter escolha. Se ele quiser falar com o chatbot, ele tem que falar com o chatbot. Se ele quiser ligar para uma pessoa, o chatbot tem que permitir isso. E eu digo isso porque outro dia, eu falei disso no meu curso essa semana, a semana passada, que eu tenho um provedor aqui no Canadá que eu não conseguia resolver. O chatbot não tinha alternativas para resolver o meu problema e ele não me deixava falar com um humano. Eu tive que tirar a bunda da cadeira, eu tive que me levantar e fisicamente até o negócio do cara para falar para ele o que eu queria. E aí, o que ele me respondeu? Ah, senhor, o senhor sabia que o senhor pode usar o chatbot para essas coisas? Eu falei, não, eu não posso. Ouça o que eu tenho para te falar. Aí eu falei, é verdade, o chatbot não consegue resolver isso. Então por que você não me dá alternativa? Por que eu tenho que vir até aqui? Né? Então, é muito triste isso. Mas, enfim, eu acho que o chatbot ele é uma ferramenta sensacional se você entende como ele funciona, qual é o propósito dele, aonde ele é aplicável, como você falou, com contexto, tem que ser contextualizado, ele tem que ter sido treinado antes, né, assim, adestrado antes de você jogar ele, né, como uma fera indomada no meio do teu negócio, que é exatamente, ele é a cara do teu negócio para o cliente. Ele não pode causar uma experiência tão ruim como eu avalio, pelo menos mais da metade do que eu uso de chatbot é inadequado para minha demanda. Não, e mesmo a gente já usou, por exemplo, chatbots para instaladores de internet. E aí, quando o cara entrava no chatbot, o que eu fazia? Eu ia lá, olhava onde esse cara devia estar, perguntava, você está se dirigindo para tal endereço? Aí o cara falava, tô. Você está atrasado? Tô. Quantos minutos? 15. Resolvi. Eu acabei de mandar um SMS dizendo que está 15 minutos atrasado. É isso, o chatbot resolveu. Não precisou falar com ninguém, não precisou... por quê? Porque eu sei contexto, eu entendo como esse cara trabalha e assim por diante. Ou seja, o chatbot tem muito potencial. É que não adianta eu pegar uma coisa ruim e automatizar, né? Como diria um professor que eu conheço, automatizar a burrice fica uma burrice automatizada. Exatamente. É o que eu costumo dizer também. Eu falo, se você tem um processo ruim, você automatizar ele, você só vai conseguir ser ineficiente ou inadequado mais rápido. Você só vai ter mais capacidade de deixar teu cliente pé da vida, né? Mas, enfim, o que eu queria... A gente já passou do horário aqui, eu peço desculpas a todos, mas acho que a conversa estava boa, valeu a pena, eu acho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, faltou metade das perguntas. Isso significa o quê? Que se você quiser saber esse monte de outras coisas que tem dentro do livro, vocês vão ter que comprar o livro e ler, porque é bem legal, porque ele volto a repetir, né? Uma coisa é você fazer uma coisa, saber que funciona, acreditar naquilo. Outra coisa é você saber por que aquilo funcionou e saber que não é simplesmente acaso, que aquilo realmente tem uma fundamentação. Você ficando mais inteligente na forma de entender a aplicação dos princípios da experiência do cliente, te permite criar variações disso, te permite ter mais criatividade na hora de prover uma solução para um cliente, na hora que o problema que aparece é diferente daquilo que você conhecia. Então, o que eu gosto nesse livro é isso, essa possibilidade de você entender o conceito, mas entender de onde ele veio e ver que tem uma fundamentação para isso. Então, Carlos, eu queria te agradecer muito, né, por você, por ter compilado, né, essa fonte muito legal aí de conhecimento e por ter a paciência de
sentar aqui com a gente, ficar 1h30 conversando sobre isso e dividindo esse conhecimento. Muito obrigado aí por nos ajudar a desenvolver ainda mais eu diria essa disciplina que é a experiência do cliente, principalmente trazendo clareza para uma disciplina que é muito pouco compreendida ainda. Se fala muito, mas se entende pouco. E detalhe, né? Acho que vocês já viram aí, né? Se quiserem achar o Carlos, ele já colocou, facilitou a vida de vocês, com foco no cliente, ele já botou os contatos. Então, vocês, por favor, fiquem à vontade. Carlos, qual a sua mensagem final? Se você tivesse que escolher só uma coisa de tudo isso que a gente falou até agora, você queria que as pessoas saíssem daqui pensando nessa uma coisa. Qual seria essa uma coisa? Eu acho que o principal é a lógica, né? Eu fiz tudo isso para aumentar a retenção. Então, como é que eu vou aumentar a retenção? Alavancas, é isso que a gente precisa saber. Quais são as alavancas desses indicadores, né? Pode falar que é experiência, pode falar de emoção, pode falar de umas outras coisas. No final, ou eu quero aumentar a margem média, ou eu quero aumentar o número de anos que esse cliente recorrente fica aqui. É isso que a gente precisa estar medindo no final, né? Agradeço muitíssimo, Sérgio. Uma das melhores conduções que eu vi nos últimos tempos. Dou testemunho aqui que o Sérgio leu o livro, de fato ele leu. É raro isso, as perguntas são excelentes. E para mim é excelente, porque cada vez que a gente faz esse papo, me vem uma outra ideia de como melhorar. Eu vi que você adotou várias coisas aí, eu já anotei várias coisas aqui também. E é assim que vai a vida. O livro aí, para quem está no Brasil, tá nas melhores livrarias, está no Kindle também, então talvez vocês consigam lá dar uma olhadinha no Kindle antes de comprar. Não precisa comprar. Então, aí meus e-mails, fiquem à vontade para a gente trocar ideias. Eu estou sempre conversando com quem eu posso aí para tentar ajudar a tirar esses programas do chão aí e fazer acontecer, pessoal. Então, é isso. Muito obrigado, Sérgio, pelo acolhimento. Beleza, muito bom. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. E a semana que vem, lembrem-se, tem mais. E esse vai ser também muito legal, porque a gente vai falar com o Joseph Michele, que é um astro da experiência do cliente, um cara que já estudou profundamente várias empresas muito importantes, muitas referências em termos de experiência do cliente. E esse cara, ele é um gentleman, então vai ser uma conversa bem legal. Carlos, você não pode perder essa, hein, bicho? Vai ser muito legal. Aqui. Beleza. Maravilha. Pessoal, boa noite. Obrigado aí. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.